você que está comigo aqui no nosso Papo Kardec, agora de casa nova, aqui na Rede Luz Espírita. Que legal começar essa história nova. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Quem é Allan Kardec? Para os espíritas eu tenho muita novidade para te contar e eu vou fazer isso agora. Então, antes da gente começar, eu preciso sempre agradecer a Rede Luz Espírita pelo convite, por ter aberto as portas para o Papo Kardec, vir para cá com toda a estrutura para a gente poder ter mais condições de levar a mensagem da doutrina espírita de forma leve e descontraída. Agradeço em especial ao Dr. Aguinaldo, que me fez o convite, que abriu as portas, e aqui a gente está começando uma nova história e eu tenho muitas novidades para contar para você, a começar por esse rapaz que está aqui do meu lado e que ele nasceu depois de muito tempo. Fala, coleguinha! Ei, tio Gustavo, tudo bem? Opa, que legal! Eu tô bom demais, você não sabe por quanto tempo que eu esperei para ter você aqui comigo, cara. Obrigado, tio Gustavo. Eu também estava muito ansioso. A minha mamãe falou que eu ia participar desse programa e eu fiquei assim, muito contente, tio Gustavo. Quero saber tudo sobre Allan Kardec. Você não sabe nada ainda? Ah, eu sei algumas coisas, né, tio Gustavo? Eu sou uma criança. Então eu vou te contar a primeira pra gente já começar o nosso bate-papo agora. Tá bom. Allan Kardec foi o cara que inventou o espiritismo, que descobriu, é o mestre dos espíritas. Você acredita nisso? Nossa, o mestre, mas ele que inventou o espírito? Não, pera lá, vamos colocar as coisas no lugar, porque isso não é verdade. Se você que está aí assistindo a gente acredita que Allan Kardec foi o cara que inventou tudo, não é nada disso. Allan Kardec não é o inventor do espiritismo, Allan Kardec não é o mestre, a referência para os espíritos. Vamos organizar essa conversa aqui para a gente poder falar as coisas direito, né, coleguinha? Estamos de casa nova, né, meu? Tá bom, tio Gustavo. Eu vou ficar bem atento para aprender e também passar para os meus coleguinhas. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. É esse nome grandão que ele tinha, que pouca gente sabe, é o nome de batismo dele, que nasceu lá em Lyon, na França, e estudou pedagogia com Pestalozzi, se capacitou durante muito tempo para que então ele pudesse trazer para a gente, de uma forma pedagógica e científica, o conteúdo que os espíritos trouxeram e ele organizou no papel. Você entendeu bem isso? Agora eu tô começando a entender, tio Gustavo. Mas no começo, ele não acreditava muito nessas coisas? Não, ele é cientista. E todo cientista é cético. É aquela coisa, eu quero ver para crer. Entendi. Então, quando foram lá chamar ele para estudar os fenômenos que aconteciam na França, ali por volta de 1852, 1854, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Vocês estão loucos, rapaz, isso não existe. Mesa girando, mesa balançando, mesa fazendo barulho. Ai. Pra cima de mim, que sou cientista. Nossa, tio Gustavo, mas era fantasma. Ele não acreditava em fantasma, tio Gustavo. Pois é. E aí o pessoal insistiu, e ele foi. Ai, que legal. Mas você sabe por que ele foi, coleguinha? Por quê? Ele foi pra falar pra todo mundo que era mentira. Ele foi só pra esse pessoal parar de me encher aqui na porta da minha casa. Nossa. Então eu vou lá, eu vou provar pra eles que isso não existe. Mas, tio Gustavo, em 1850 e bolinha, eu tava na barriga da minha mãe? Quem sabe você não tava até lá? Você sabia que a gente pode reencarnar, rapaz? Gostei, tio Gustavo. Eu acho que a gente já viveu junto em algum lugar. Ai, será, tio Gustavo, que você foi meu pai? Quem sabe eu tive cabelo de uma outra época aí, hein? Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui, porque o tempo é curto. Então ele foi lá, começou a observar o fenômeno das mesas girantes, porque as mesas lá na França faziam barulho, as mesas balançavam, e chamaram ele para ir lá estudar. Ele foi, sentou no cantinho dele, observou, e de fato as mesas sacudiram, as mesas balançaram, e ele ficou intrigado com aquilo. Com o passar dos anos, ele percebeu que aquilo realmente tinha uma causa inteligente por trás daquilo, que não era obra do acaso. E aí, então, ele falou, opa, pera lá, que tem coisa aí.
eu vou começar a estudar isso direito. Esse pessoal não está mentindo, não. Nossa, tem alguma causa inteligente aí. Que legal. Então, ele se usou de médiums que traziam as mensagens dos espíritos e ele começou a organizar isso de uma forma científica, um trabalho de pesquisa que ele fez por muito e muito tempo, por anos, até que em 1857 ele tinha a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Ai, tio Gustavo, eu conheço esse livro. Você já estudou ele, coleguinha? Eu tô aprendendo a ler, eu tô começando a ler agora, tio Gustavo, mas a minha mãe lê muitas passagens desse Livro dos Espíritos pra mim. É muito legal, porque o Kardec, ele pergunta tudo pros espíritos, e os espíritos respondem. Apesar, tio Gustavo, que não sei se o Allan Kardec acreditava muito nesses espíritos, não. Mas depois, ele viu que era tudo verdade, minha mãe falou. Mas você sabe como que ele chegou à conclusão que era verdade? Como? Ele perguntava para mais de um médium. Claro, o cara é cientista. Nossa. Ele não saía acreditando em tudo que falavam para ele, assim, não. Então, olha a inteligência do cidadão. Ele fazia a mesma pergunta para vários médiums de lugares diferentes no mundo. Então, ele mandava uma pergunta para um médium que estava na França, a mesma pergunta para um médium que estava em outro país e em outro país. E esperava o tempo, essas cartas voltavam e ele olhava e comparava as respostas de médiums que estavam em lugares diferentes do mundo e ele via que as respostas eram iguais. Nossa, tio Ou Gustavo. seja, aquelas eram para ele a base do estudo, para ele começar a colocar no papel. Porque de começo, coleguinha, ele refutou mais de 1.200 mensagens que chegaram para ele não colocou no papel. Nossa. Ele disse, essa daqui ainda não me convence. Meu Deus, tio Gustavo, mas naquela época não tinha internet, não tinha rede social, demorava muito. Mas é que o mundo espiritual, coleguinha, sempre teve internet. A internet do mundo espiritual se chama mediunidade. E ela estava lá, naquele momento, aflorando no mundo inteiro. E foi através da mediunidade que ele se valeu desse recurso maravilhoso para poder trazer e colocar no papel isso que a gente estuda hoje. Nossa, tio Gustavo, é muito bom estar aqui com você. Olha, e é por isso que a gente não fala que Allan Kardec é o inventor da doutrina espírita. Allan Kardec é aquele que recebeu as informações através dos médiuns e colocou nos livros de forma didática e acadêmica, porque ele tinha um preparo intelectual muito alto, pessoal. Kardec é um espírito de um desenvolvimento intelectual muito alto, um espírito que vem de outras gerações, trazendo para a gente toda essa bagagem, que encarnou em missão, um espírito missionário que veio para a Terra já preparado para cumprir essa tarefa, que era de trazer para a gente o Consolador prometido por Jesus. E então, em 1857, ele lança a primeira edição de Livro dos Espíritos com 501 perguntas, não tinha 1019, igual a gente estuda hoje não, viu, coleguinha? E aí ele foi acrescentando outras perguntas e conseguiu, então, chegar no que a gente estuda hoje, que é o Livro dos Espíritos, com 1019 questões. Entendeu ou não entendeu? Entendi, tio Gustavo. Eu lembrei de uma coisa. A minha mãe falou que na época, essas pessoas que têm muitas missões aqui no planeta, elas sofrem muito. As pessoas desacreditam ela. É verdade que o tio Allan Kardec, ele foi preso? Olha, Allan Kardec foi muito perseguido à sua época. Os seus livros foram queimados. E até por isso, coleguinha, sua pergunta é muito boa, que ele não quis utilizar o seu nome de batismo, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail, porque ele sabia que se ele utilizasse o seu nome, ele sofreria perseguições naquela época. A obra que ele já tinha feita como pedagogo, obras de matemática, obras de astrologia, todas essas obras poderiam se confundir com a obra que ele estava começando. E até por uma questão de humildade, Kardec disse assim, não, isso não é meu.
Se não é meu, eu não posso colocar o meu nome. Isso é dos espíritos, então eu preciso de um outro nome para que eu possa separar o que é meu e o que é dos espíritos. E assim também acabar com todas essas perseguições que ele poderia sofrer e sofreu, você tem toda a razão. Então ele adota o pseudônimo de Allan Kardec, que foi um espírito que sugeriu para ele que ele usasse o nome de Allan Kardec. E você sabe por quê? Por quê, tio Gustavo? Eu quero saber agora. Por quê? Você falou pra mim que você estudou com a sua mãe. A minha mãe, ela fala, mas ela fala muito rápido. O tio Gustavo, você é muito mais professor do que minha mãe. Tadinha da sua mãe. Ela vai assistir isso, ela vai ficar brava comigo. Vai nada, tio Gustavo. Ela gosta de você também. Então foi assim, ó. Vou contar pra você. Naquele momento, um espírito que era o mentor de toda essa jornada espiritual, que chamava-se de um espírito familiar, ele se apresentava como um espírito familiar. E ele disse para o Kardec que eles já tinham vivido juntos em outra encarnação, lá como druidas. Naquela outra encarnação, ele se chamava Allan Kardec. Então sugeriu que ele adotasse o mesmo nome que ele tinha utilizado em outra encarnação. E assim ele fez, virou o Allan Kardec. Tio Allan Kardec, que legal essa história, tio Mas Gustavo. isso vai ficar para um outro dia, essa continuação dessa história, porque o papo tá bom, mas o tempo é curto. Tio então Gustavo. eu quero agradecer a você que ficou aqui conosco, a você, coleguinha, somar no nosso programa. Eu estou muito feliz, não posso encerrar sem pedir a sua participação aqui. Deixa nos comentários o que você achou do nosso programa de estreia aqui na Rede Luz Espírita. Curte o vídeo, se inscreve no canal, assiste até o finalzinho pra gente poder ter um engajamento legal. E não esquece de mandar no zap, em todos os grupos que você puder, pra dar aquela força pra gente. Beleza, coleguinha? Tchau, tio Gustavo. Quero mandar um beijo pra minha mãe. Você vai aparecer aqui com a gente de novo? Se o senhor me chamar, eu venho sempre, tio Gustavo. É isso, valeu. O Papo Kardec tá só começando aqui na Rede Luz Espírita. Vida longa. Um beijo. Tchau.